A gente tem o sinal lá da coletiva da Guarda Costeira, só para a gente piscar um pouquinho para o pessoal que nos acompanha. A gente está vendo, né, todo mundo se aproximando, chegando. Então, a confirmação para vocês que os destroços encontrados são do submarino, que o representante da OceanGate nos contando que provavelmente a tripulação está morta. Esses 5 homens que eu acabei de mostrar para vocês quem são, 5 exploradores, aventureiros e experientes que infelizmente, né, nessa tragédia. E vou questionar o Igor aqui, meu editor-chefe, se a gente já tem o sinal. Vamos ouvir a coletiva. Operados remotamente, nós teremos agora algumas declarações e depois ouviremos as perguntas. Depois da coletiva, nós estaremos aqui para ajudar com qualquer pergunta adicional. Agora teremos então a nossa coletiva e as nossas declarações iniciais. From the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet uma parte do submersível, do casco do submersível, a cerca de 500 metros da proa do Titanic no fundo do oceano. O ROV, em seguida, encontrou destroços adicionais. E falando com especialistas dentro do Comando Unificado, os destroços são consistentes com a perda catastrófica da pressão da cabine. Com essa determinação, nós notificamos imediatamente as famílias. Em nome da Guarda Costeira dos Estados Unidos e de todo o Comando Unificado, eu aqui trago os nossos pêsames às famílias. Eu só consigo imaginar como isso tem sido para eles. E eu espero que essa descoberta traga algum conforto nesse momento tão difícil. Além disso, estamos em contato com os consulados gerais da França e do Reino Unido para assegurar que eles tenham todas as informações e que suas preocupações sejam atendidas. O imenso apoio que nós recebemos nessa operação de busca tão complexa foi imenso e agradecemos imensamente por eles. Nós tivemos uma mobilização muito rápida de especialistas em busca submarina e resgate e agradecemos todas as agências e pessoas envolvidas por sua resposta. Nós também somos muito gratos por toda a assistência internacional fornecida. Os ROVs continuarão na área para coletar mais informações. E no momento, eu repito, nós expressamos os nossos pêsames e os nossos sentimentos à família e à tripulação. Agora responderemos a perguntas. This was a incredibly complex case. Essa foi um caso extremamente complexo. Nós ainda estamos trabalhando para ter detalhes ainda para saber o cronograma envolvido desse acidente e também da resposta dada a ele. A pergunta se refere ao tipo de destroço. Como dito, é um ambiente de operação absolutamente difícil. A 4 quilômetros da superfície, abaixo da superfície, os veículos estão operando ali. Eles são muito capazes e eles conseguiram classificar partes da cabine de pressão do submersível Titan. Um dos meus especialistas em operação submarina, o Paul Henkin, ele poderá falar da natureza dessa busca, desse encontro. Muito obrigado, Almirante.
nós encontramos 5 peças de destroços que nos informaram que era o Titã. Inicialmente, nós vimos algo no casco que parecia que era a parte externa da cabine de pressão. E nessa área de destroços, nós encontramos também a parte frontal e a parte traseira da cabine de pressão. Foi o primeiro indicativo de que foi um evento, de que havia acontecido um evento catastrófico. Depois que encontramos uma segunda área de destroços próxima, e ali estava um outro pedaço da cabine de pressão, do casco da cabine de pressão. E com isso nós vimos que a cabine de pressão estava ali em 3 pedaços, e a gente podia pensar que ela realmente foi destruída. E nós agora iremos mapear então o que aconteceu a partir disso. Há uma chance de recuperar os corpos das vítimas? Acho que eu vou ver essa pergunta da seguinte forma: um dos aspectos de recuperar a tripulação mais uma vez, é um ambiente muito difícil no fundo do oceano, e os destroços são consistentes com uma implosão do submersível. Então, nós continuaremos trabalhando e pesquisando a área, mas eu não tenho uma pergunta agora em relação a esse tipo de operação de recuperação. Existe alguma sugestão de que o submersível possa ter colidido com o Titanic? A pergunta se houve uma sugestão de que ele pode ter colidido com o Titanic ou com os destroços, enfim. A localização do submersível Titã foi numa área que fica a pouco menos de 500 metros de um destroço do Titanic, da proa do Titanic. Pessoas que estão familiarizadas com essa área poderão falar mais disso, do que de como essa área de destroços ela é configurada. Muito obrigado, Almirante. A pergunta é o que... Eu não ouvi exatamente a resposta do Almirante, é isso? Sim, menos de 500 metros ali não há nenhum destroço de Titanic, fica a 500 metros mais ou menos da proa. Ali não há nenhum destroço do navio, do Titanic, naquele pedaço onde foi encontrado, até onde eu conheço, mas de forma consistente com a comunicação e com o horário e o tamanho do destroço, ele é consistente com uma implosão. Em relação ao timing agora, nós queremos saber... Há uma ideia de que isso pode ter acontecido logo após a descida? Bom, no momento, é muito cedo para sabermos alguma coisa nesse sentido. Nós sabemos nós vimos nas últimas 72 horas e não detectamos nenhum evento catastrófico desde que começamos a pesquisar. Então, é isso que podemos falar, desde que começamos a operação. A pergunta foi sobre o que acontece, qual é a próxima fase do nosso trabalho. Mais uma vez, nossos pensamentos estão com as famílias
an understanding as best as we assegurar can provide, que eles tenham uma compreensão da melhor que pudermos dar do que aconteceu. In terms of the large process, we're going to continue E para que eles tenham, enfim, uma conclusão, para que eles saibam o que aconteceu. Em relação ao processo todo, nós continuaremos investigando o local, essa área de destroços. Nós sabemos também que há muitas perguntas sobre por quanto tempo isso pode acontecer e qual a área, né, que iremos pesquisar, o tamanho da operação, na verdade. Nós iremos coletar o máximo de informação que conseguirmos agora, enquanto os equipamentos estão aqui, e depois trataremos da investigação desse acidente. É algo... Eu só gostaria de lembrá-los que isso aconteceu numa parte muito remota do oceano. Com pessoas de partes diferentes do mundo, então é um caso complexo que a gente tem de lidar à frente, mas eu acho que as perguntas serão respondidas na hora certa. The question was there any suggestion that time factors A pergunta tratava se há alguma sugestão de que alguns fatores possam ter tido algum papel no acidente. A área de destroço é consistente com uma implosão catastrófica do submersível. Nós iremos olhar agora todos os dados e nesses dias nós não ouvimos sinais de falha catastrófica desde que iniciamos a busca. Nós continuaremos investigando e documentando as informações coletadas para entender o que aconteceu. A pergunta agora foi sobre os recursos necessários para a investigação e quais devem continuar no momento. Ainda é cedo para que a gente possa falar da investigação, porque essa é uma decisão que vai ser tomada pelos esforços de busca e recuperação. Mas nós temos algumas embarcações, temos 9 no momento, temos equipes médicas, técnicos. Nós começaremos a desmobilizar alguns desses profissionais do local nas próximas 24 horas. Mas continuaremos a operação remota no leito do oceano por mais um tempo. Eu não tenho ainda um cronograma de quando interromperemos essa operação. Yeah, the question was essentially about do you think that there should be changes in safety ratings or inspection? A pergunta sobre mudanças de segurança e inspeção de tipo. Eu sei que há muitas perguntas sobre por que, como, quando isso aconteceu. Os membros do Comando Unificado têm essas perguntas também. Profissionais especialistas que trabalham nesse ambiente também. É um ambiente muito perigoso, muito complicado, mas tais perguntas sobre a parte regulatória, os padrões usados, eu acho que eles passarão por uma revisão futura. No momento, nós estamos focados em documentar a cena e o que aconteceu.
So throughout the search efforts, we reacted to the Olha, information durante that we had available to us. a operação de busca, nós pegamos as informações que tínhamos disponíveis e nós faremos uma análise mais profunda a respeito desses ruídos ouvidos 2 dias atrás. Eu vou falar com especialistas, mas não parece haver uma conexão entre os ruídos ouvidos e essa localização no leito do oceano. Foi uma implosão catastrófica da embarcação, do submersível, que teria gerado um som que poderia ser detectado, então. Teremos agora uma última pergunta. Estamos ouvindo aí a última pergunta para o representante da Guarda Costeira Americana. Ele, infelizmente, confirmou. Vamos ver. This was a incredibly complex operation, and we were able to Essa operação foi bastante complexa. E nós conseguimos mobilizar uma quantidade de equipamentos bastante extensa em um tempo bastante curto, o que é incrível. E nós não tivemos, nós não sentimos falta de nenhum equipamento que era necessário naquele momento. Em relação ao que usamos, ao que foi usado hoje de manhã, foi um ROV chamado da Pelade, e que ele é usado para a exploração do leito do oceano. Nós tivemos duas aeronaves C-17 conseguiram transportar esse equipamento para um navio para que ele fosse colocado nessa exploração. Então, nós conseguimos trazer de uma forma muito rápida todos os equipamentos que solicitamos para esse esforço de busca e recuperação. Foi uma operação entre agências internacional imensa e eu sou muito grato a todos aqueles os que trabalham em resposta ao acidente, em resposta a casos como esse e que buscaram a embarcação. É um dia muito difícil para todos nós, especialmente difícil para as famílias, e mais uma vez digo que nós estamos com eles em nossos pensamentos. Mas tivemos um apoio imenso e tivemos todo o equipamento que precisávamos. A gente encerrou. Muito obrigado a todos por participarem dessa coletiva. Nós não temos mais outros encontros como esse planejados.